Homem, mulher, cis, trans, hétero, homo. Você entende todas essas definições? Será que esses rótulos deveriam influenciar a maneira como vemos as pessoas? Antes de mais nada, vamos tentar entender essas classificações que falamos no início do vídeo. De maneira geral, a sexualidade humana é entendida a partir de 3 variáveis: o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. O sexo biológico, como o próprio nome diz, tem a ver puramente com a biologia. Assim como dos animais, é a classificação entre macho e fêmea. Quer dizer, se o indivíduo nasceu com os cromossomos XX ou XY. Se nasceu com os órgãos reprodutores masculino ou feminino. A identidade de gênero tem a ver com a identificação da pessoa com certos padrões da sociedade. Por exemplo, se ela se identifica com as coisas que normalmente nós entendemos como feminino ou com as coisas que normalmente entendemos como masculino. Se a identidade de gênero da pessoa é condizente com seu sexo biológico, nós dizemos que a pessoa é cis. Se o sexo biológico e a identidade de gênero são opostos, nós dizemos que a pessoa é trans. Já a orientação sexual fala sobre o gênero pelo qual a pessoa se atrai fisicamente. Se a pessoa se atrai pelo mesmo gênero pelo qual ela se identifica, dizemos que ela é homossexual. Se a pessoa se atrai pelo gênero oposto, dizemos que ela é heterossexual. Bem, só aí já temos infinitas combinações possíveis. E apesar disso, elas não são suficientes para dizer todas as possibilidades do espectro da sexualidade humana. Temos pessoas, por exemplo, que nascem biologicamente com um sexo ambíguo. A gente chama elas de intersex. Quanto à identidade de gênero, nós temos os queer, que na verdade não se identificam nem como masculinos ou como femininos dentro do padrão da sociedade. E temos ainda os indivíduos que se afirmam bissexuais, ou seja, se sentem atraídos por ambos os gêneros. A verdade é que sempre que encontramos algo que não conseguimos entender muito bem, tentamos criar um novo termo para defini-lo. O que vemos é uma discussão interminável dos assuntos de gênero, o que nos leva a perceber o quanto a sociedade ainda se afeta com a diversidade, o quanto algo ser fora do padrão ainda incomoda muitas pessoas. Neste quadro, aqueles que possuem uma diversidade maior acabam por carregar estigmas pesados, que podem os levar ao isolamento social ou até mesmo por sofrerem violência por serem diferentes. Mas voltando ao início do vídeo, será que todas essas questões de sexualidade e gênero deveriam ter tanta importância na maneira com que nos relacionamos com o próximo? Ou será que a sexualidade deveria ser vista apenas como mais uma das características que compõem a individualidade de cada um? Tem sexos espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhes importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Pouco importa se um espírito nascerá homem ou mulher. Acontece que do lado de cá, no mundo dos encarnados, essa pequena diferença ainda toma grandes proporções. Em essência, somos todos iguais. E a separação biológica entre homem e mulher nada mais é do que uma necessidade imposta pelo nosso aparelho físico. É a maneira pela qual a nossa espécie, assim como tantas outras, se reproduzem. Cabe a nós garantir que questões dessa ordem não continuem representando provas tão árduas, e que a caminhada de um espírito rumo à evolução não seja atrapalhada pela nossa incompreensão. Paulo, em sua carta aos cristãos de Gálatas, diz: "Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus." Quando enxergarmos que somos todos filhos da criação divina, entenderemos que a mensagem de Cristo é de que, na caminhada da evolução, só o amor deve importar.